Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre três ações perenes que ainda estão baratas para se comprar. A gente viu nos últimos meses uma valorização gigante, muito por conta da Selic caindo. Porém, essas três ações, ao meu entender, aí, estão ainda muito baratas, tá? Então fica comigo no vídeo, pessoal. A primeira delas é o Banco Bradesco, um banco aí que eu gosto bastante, que ao meu entender aí está muito barato, um banco aí que sofreu bastante nos últimos anos, muito por conta aí das inadimplências, né, com pessoas físicas, já que é um banco que tem muita inadimplência com pessoa física. Também sofreu bastante por conta da Americanas, né, já que ela tinha aí mais de 5 bilhões emprestados para Americanas, né, e isso fez com que a empresa tivesse que fazer uma previsão de crédito gigante, né, e isso fez com que o lucro da empresa aí diminuísse bastante. Porém, a gente vê que a empresa chegou a bater aqui 11 e pouquinho nos últimos meses, né? Desde então já recuperou aí ó, uns 20%, porém, na meu entender aí, está ainda barata, tá? A gente pode ver também que, de acordo com o modo forecast, que é a casa de análise aí do Status Invest, que projetam compra e venda de ativos aí, eles projetam um upside aqui de 75%, preço-alvo aqui de R$ 25, e também recomendam compra forte para a empresa, de 14 analistas aqui, 11 recomendam compra forte, ou seja, a empresa está no patamar ainda interessante, apesar de ter subido um pouquinho aqui, uns 20%, a meu ver ela ainda está barata. A gente pode fazer a comparação aqui de indicadores entre os três grandes bancos privados aí, Itaú, Santander e o Bradesco. A gente vê que o Itaú aqui tem 13 primeiros lugares, o Bradesco 9 e o Santander somente 3. O indicador de PL mostra aí que a empresa é a mais barata aí dentre as três empresas, está com o indicador aí de 8, exatamente bem parecido com o Itaú, né? Porém, o indicador de PVP, que é um indicador bastante interessante aí para medir bancos, é um indicador bem interessante. E vemos que o PVP do Bradesco é o menor aqui, né? Menor que 1, né? Isso aqui, acredito eu, que nunca na história do Bradesco chegou a um patamar desse, tá? Um PVP menor que 1. Ou seja, estão pagando mais do que a empresa vale de fato aí no mercado, pessoal. Ou seja, a empresa está bem barata de fato aqui. Indicadores de eficiência, a gente vê números bem parecidos aqui com o Itaú, né? Que é o banco aí que está surfando bem, né? Junto com o Banco Brasil. Já o Banco Bradesco e o Santander estão aí um pouquinho mal das pernas, né? Já que elas sofreram um pouquinho mais nos últimos anos, enquanto que o Itaú e o Banco do Brasil não. Porém, a gente pode medir aqui a margem líquida do Banco Itaú, por exemplo, é bem parecida com o Banco Bradesco, tá? Porém, o Banco Bradesco ele sofreu mais, né, com o lucro, ou seja, ela consegue aumentar aqui essa margem líquida nos próximos anos aí, acredito eu aí, o Banco do Bradesco, tá? Então, ou seja, isso aqui é uma métrica interessante pra gente ver. O ROI do Itaú é melhor, né, já que é um banco que não está sofrendo, já o ROI do Bradesco já está bem pior, né? Porém, ao longo do tempo aí, a empresa melhorando, né? Ela já fez aí diversas melhorias, eu já fiz um vídeo completo aí do Bradesco. Vou deixar aí na descrição do vídeo, caso você tenha mais interesse em ver. O ROI do Bradesco está mal aqui, porém, ao longo dos próximos anos, acredito que ela deva recuperar isso aqui. E aí podemos olhar também a rentabilidade do Banco Bradesco nos últimos 10 anos, foi na faixa de 150%, então rentabilidade ok. Porém, a gente tem que lembrar também, pessoal, que o Banco Bradesco ele tem bonificações, tá? Eu peguei aqui no site do AGF+, nos últimos 10 anos, aí, praticamente quase todo ano, aí, o Banco Bradesco fez aí, bonificações, então, ou seja, se colocarmos na ponta do lápis, desde 2015 você teria dobrado aqui em número de ações, tá? Se você tivesse 1.000 ações em 2015 e não tivesse feito mais nenhum aporte, você teria aí o dobro de ações, tá? Ou seja, de 1.000 foi para 2.000, né? Só com essas bonificações aqui. Ou seja, pessoal, é um banco aí que, se olharmos a rentabilidade do banco, não é aquele absurdo, porém, com as bonificações, foi um resultado interessante aí, ao meu ver. E outra métrica interessante que prova que a empresa está barata de fato aí, de acordo com esse gráfico aqui, a depender do lucro, a empresa deveria valer na faixa de 18 e hoje está valendo na faixa de 15, ou seja, tem aí um upsidezinho aí para a empresa. E aí falando da segunda empresa, BB Seguridade, outra empresa absurda, né, das melhores aí que temos. Nos últimos 10 anos a empresa saiu aqui de um pouquinho menos de R$ 10 para os 30 de agora, ou seja, 250% de valorização aí. E praticamente todo ano aqui a empresa pagou aí dividendos interessantes, né, então é uma empresa aí que paga muito dividendo, que está barata a meu ver também. Também, de acordo com o modo forecast, tem um upside aqui na faixa de uns 30%, o preço-alvo aqui é de quase R$ 40. Também recomendo compra para a empresa aqui. Se formos comparar a BB Seguridade com a Porto Seguro, a gente vê que o Porto Seguro tem aqui mais primeiros lugares, porém a gente tem que relevar, porque nessas métricas aqui a BB Seguridade tem 7 indicadores aqui que não são pontuados, tá? E aí são esses 7 aqui que fazem a Porto Seguro ter essa diferença aí. Porém, o principal indicador que a gente tem que ver aqui entre essas duas é o PL, tá? O PL da Porto Seguro está bem maior que a da BB Seguridade aí. Já que a Porto Seguro vem aí crescendo demais, né? Cresceu mais de 70% nos últimos meses, ou seja, a BB Seguridade ficou um pouquinho mais barato por conta disso. Se olharmos o PVP, já não é uma informação útil pra gente, tá? Já que o PVP em seguros aí não é importante para se analisar. E também a BB Seguridade, ela tem aí números um pouco diferentes, né, para se calcular, já que a BB Seguridade praticamente não tem patrimônio, né, o patrimônio fica no Banco do Brasil, ou seja, esse número aqui de 6 não é real, tá, pessoal? Ou seja,
É um número aqui para a gente não se preocupar, esse PVP aqui, de fato tem que olhar aqui o PL para empresas de seguros aqui, tá? Empresas que dão uma rentabilidade na faixa de 250% nos últimos 10 anos. E também, de acordo com a métrica lucro líquido versus cotação, a empresa deveria valer aqui na faixa de R$40, e hoje está valendo na faixa de 30, né? A gente vê aqui que a cotação saiu aqui na faixa de 35 para os 30 de agora, muito por conta de que os investidores estão reticentes aí com o lucro da empresa, né? Eles acreditam que o lucro da BB Seguridade vai cair um pouco, muito por conta da Selic caindo, tá? Já que empresas de seguros, elas ganham mais quando o juros está mais alto, né? Já que ela consegue deixar rendendo a um juros maior o seu caixa, tá? Porém, eu já fiz vídeos também da BB Seguridade que mostram que esse número aí não é real, tá, pessoal? Já que a empresa continua aí crescendo os seus seguros emitidos, né? Ano a ano, aí, a empresa é uma máquina. Ela não para de crescer os seguros e isso compensa aí esses juros um pouco menor que vamos ter aí nos próximos anos, né? Muito provavelmente aí até 2024 os juros aí esteja na faixa de 8, 9%, né? E aí a última empresa, Sanepar, que é uma empresa que eu gosto demais, né? Uma empresa aí das melhores que temos na bolsa, que ficou por muito tempo aqui na faixa de 3 e pouquinho, né? 3,50, 4, né? E nos últimos meses deu uma subidinha aí, uns 25%, subiu de 3,50 para os 4,15 de agora, porém ainda está barata na minha opinião, tá, pessoal? A gente pode ver que o modo forecast também prevê aqui um upside de 16% para a empresa. A gente pode ver um comparativo aqui entre as grandes empresas de saneamento aí, Sanepar, Copasa e a Sabesp. A Sanepar ainda é a mais barata disparada entre as três aí. A gente pode ver o PL da empresa aqui na faixa de 5, o PVP na faixa de 0,7, enquanto que a Copasa, que seria sua rival direta aí, na faixa de um PL de 8, enquanto que o PVP na faixa de 1 aqui. E a Sabesp já é uma empresa que cresceu demais nos últimos meses, né, já que muito provavelmente a empresa vai ser privatizada aí, e essa privatização já foi posta aí no valor da cotação da empresa, né, ou seja, a empresa está muito cara aí para se fazer qualquer medida. E vemos que a Sanepar também tem aí a sua grande maioria de primeiros lugares, né? É uma empresa que tem uma gestão melhor do que a Copasa e a Sabesp, né? Apesar das três serem estatais, a gestão da Sanepar aí é espetacular, no meu ver. A gente pode ver que os indicadores de eficiência, margem bruta, margem líquida, são muito melhores aí que suas rivais aí. Dívida da empresa está uma dívida ok aí, dívida tranquila, não precisa se preocupar com isso. O ROI da empresa está bem dentro aí, estão ROIs aí muito parecidos, né, junto com a Copasa aí. E também crescimento de lucros, né, uma empresa que cresce bastante seu lucro. O principal problema da Sanepar, ao meu ver, aí, é o órgão regulador, né? Já fiz vídeos sobre a Sanepar explicando, né? A empresa, esse órgão regulador aí da Sanepar, lá no Paraná, não reajusta a inflação de acordo com o que deveria ser ajustado, tá, pessoal? Ou seja, isso está fazendo com que a empresa ficasse aí nesse patamar de 3,50, 4 aí por nesses últimos 3, 4 anos aí, ou seja, quando esse órgão regulador aí de fato reajustar a inflação aí da Sanepar, muito provavelmente a empresa começa a crescer aí, começa a chegar nos patamares aí que é o adequado para a empresa. E também outro ponto muito negativo aí para mim, né, da Sanepar, é a política de dividendos da empresa, uma empresa que anuncia uma vez por ano e aí ela paga só anualmente no outro ano, tá? Ou seja, você que vai comprar a ação agora, pessoal, você vai conseguir receber o dividendo da Sanepar somente daqui 2 anos, tá? Para quem comprou antes da Datacom aqui, você vai receber muito provavelmente aí no ano que vem, porém, para quem comprou a partir de agora e depois do dia 30/6, você vai ter que esperar o anúncio de dividendos, né, que normalmente acontece aí uma vez por ano, para depois a empresa pagar no outro ano, tá? Ou seja, você vai ficar 2 anos aí sem receber nenhum dividendo da Sanepar, né? Isso aqui é um ponto muito negativo, na minha opinião, a empresa teria que rever isso aqui, tá? A BB Seguridade, por exemplo, ela paga aí 2 vezes por ano, porém ela paga um mês depois que ela anunciou, tá, pessoal? Ou seja, se a Sanepar fizesse pelo menos isso, né, ela anunciasse e já pagasse, seria um pouquinho melhor, porém ela anuncia e ela paga um ano depois, né? Então é muito ruim de fato isso aqui. Da Sanepar, ela tem que mudar essa política aqui. Eu acredito que se ela mudar essa política, a empresa sobe mais ainda essa cotação aí, que está já barata, tá? E a Sanepar também, nos últimos 10 anos, aí, teve uma rentabilidade na faixa de 250%, uma rentabilidade bem interessante aí. É uma empresa que a gente pode ver aqui, pessoal, seus lucros e receitas todo ano aí crescendo um pouquinho, tá? É uma empresa, uma máquina de fato aí. Apesar do órgão regulador aí, como eu mencionei, né, que não reajusta a inflação, mesmo assim a empresa continua aí aumentando suas receitas e lucros, né, ano a ano, então isso aqui é muito interessante para a Sanepar. E também, de acordo com a métrica, lucro líquido versus cotação, a depender do seu lucro, a empresa deveria valer na faixa de R$7 e hoje está valendo na faixa de 4, ou seja, a empresa tem uma upside aí praticamente de dobrar, tá? Se o seu lucro continuar crescendo aí, então uma empresa das melhores aí, gosto muito da Sanepar, apesar desses dois pontos fracos aí, né? A política de dividendos e o órgão regulador da empresa aí,
a empresa das melhores, né? E também tem chance de ser privatizada nos próximos anos. E para finalizar aqui as projeções de dividendos, né? De acordo com a GF+, e o Status Invest, eles projetam aqui na faixa de 6, 7% para o Banco Bradesco aí nos próximos anos. A BB Seguridade já é projetada aqui na faixa de 10, 11% de dividendos, né? São dividendos bem interessantes de fato que a BB Seguridade paga todo ano aí. E a Sanepar, que também deve pagar aí na faixa de 6, 7%, né? Não deve sair muito isso aqui, pessoal, já que a empresa deve investir pesado aí muito por conta do marco do saneamento, né? E foi isso, pessoal. 3 ações aí muito interessantes, 3 ações perenes aí, que haja crise ou não, essas empresas aí estão lucrando cada vez mais, né? São sempre escadinhas aí com lucros maiores, né? Ano a ano. E comenta aí, pessoal, se você tem alguma aí, tá investindo em alguma ou não. E se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, deixe sua inscrição no canal. E fique por aqui, abraço, até a próxima, tchau, tchau.